anos que viriam, eles jamais esquecessem daquele episódio da libertação de Israel da escravidão do Egito. E quando nosso Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia, deu para a igreja como um memorial a ser lembrado, para ser celebrado ao longo dos anos, dos séculos e até milênios que viria. O povo de Deus jamais poderia esquecer o drama do Calvário, um ato realizado pelo Senhor Jesus para o perdão dos nossos pecados. E para isso, irmãos, eu não vou pegar essa noite, não vou dar o ensino. Mas então o que você vai fazer, pastor? Não vai pregar, não vai ensinar, você vai fazer o quê? Eu quero convidar os irmãos para uma reflexão. Vamos refletir a respeito, pelo menos, das 30 horas que antecederam a morte, a ressurreição de Jesus. Vamos lá, vamos começar, porque no nosso tempo não dá tempo. Então vamos para essa reflexão, que são 30 horas que nós vamos levar aqui. Não, eu não posso falar mais que 1 minuto em cada hora, e mesmo assim eu vou ultrapassar a hora, estarei ultrapassando o horário um pouquinho. Então, tudo começou às 30 horas que antecede o sacrifício de Jesus, começou às 7 horas, ou seja, às 19 horas de quinta-feira, de uma quinta-feira como essa. O período começou numa quinta-feira às 19 horas. Foi quando Jesus reúne os seus discípulos, despe das suas vestes, cinge com uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Começa com uma grande lição de humildade para os seus discípulos. Terminado essa ação do Senhor Jesus, ele já vai direto para a Santa Ceia, às 20 horas. Às 20 horas da quinta-feira está Jesus com os discípulos a celebrar a Santa Ceia. Naquela hora, quando perguntaram para Jesus, quando Jesus disse que algum dentre eles ali ia trair, que os discípulos começaram a perguntar: porventura sou eu, Jesus, Senhor? Ou porventura sou eu, Mestre? Jesus disse: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, ou aquele que mete comigo a mão no prato. Então, naquela hora, o traidor foi revelado. Quando Judas perguntou: porventura sou eu, mestre? Porventura sou eu? Jesus disse: você acabou de falar. Você acabou de falar que porventura sou eu. Jesus disse: você acabou de falar. Naquela hora, então Judas já não cabia no meio do grupo e saiu. Naquela hora que Judas saiu, Jesus chama os seus discípulos e diz: vamos descer para o jardim do Getsemane. Isso 9 horas. Ou seja, 21 horas. 21 horas da quinta-feira, Jesus chama os discípulos e eles descem para o jardim do Getsemane. Ali Jesus ora com os discípulos,
deixa os 8 discípulos logo na entrada, pega os outros 3 e vai mais um pouco adiante, deixa os 3, caminha mais um pouco e vai orar sozinho. Para cumprir as escrituras, quando diz, eu pisarei o lagar sozinho. Jesus pisando o lagar sozinho por nossa causa. Pois bem, isso aconteceu 21 horas, 9 horas. Isso aconteceu 9 horas. Às 10 horas, Jesus, lá no jardim do Getsêmani, às 10 horas da quinta-feira, no jardim do Getsêmani, Jesus começou a angustiar-se. E Jesus angustiou tanto que o seu suor se transformou em pesadas gotas de sangue que escorria pela sua face e caía no chão. Isso aconteceu às 10 horas. Quando foi 11 horas da quinta-feira, chega Judas, aquele que havia acabado de sair do banquete da Santa Ceia. Ele já tinha encontrado com os principais sacerdotes e ele já havia feito a proposta, negociado ali a entrega de Jesus. Então chega Judas às 11 horas e ele dá um beijo na face do mestre. Então, um beijo na face do mestre. Os soldados que estavam por ali já lançaram mão de Jesus. Então, quando foi 11 horas, Jesus foi preso. Às 11 horas da quinta-feira, Jesus já estava no poder dos soldados do sumo sacerdote. Não era o soldado da corte romana, não. Era os soldados dos principais sacerdotes. E então, eles conduzem Jesus a 0 hora. A 0 hora, Jesus é preso. A 0 hora, Jesus é preso. 1 hora da manhã da sexta-feira, Jesus é conduzido à presença de Anás. Quem era Anás? Anás era o sogro do sumo sacerdote Caifás. Anás não tinha nada a ver com a questão, mas por causa da soberba daquele malicioso homem, ele queria ver Jesus, indagar Jesus, ele queria fazer alguma coisa contra Jesus. Então ele foi conduzido a Anás, 1 hora da manhã. Quando foi 2 horas da manhã, Jesus foi levado perante Caifás. Agora, 2 horas da manhã de sexta-feira, Jesus estava na sala de julgamento de Caifás. Ali estava na sala de audiência ali de Caifás, estava todo o pretório reunido ali. Ou seja, desculpa a má colocação, sinédrio. Ali estava todo o sinédrio ali, reunido no salão ali do sumo sacerdote Caifás. E o sinédrio era composto de 75 membros. 75 membros sob a direção do sumo sacerdote Caifás. Aquele julgamento perante Caifás foi um julgamento terrível. Terrível. O que Jesus foi experimentado, foi investigado,
foi assim, pensado na última consequência perante o sumo sacerdote, perante o sinédrio, aquele julgamento, irmãos, ali na sala de audiência de Caifás, durou nada menos do que 2 horas. 2 horas. Às 3 horas, quando o julgamento já estava bem adiantado, uma criada sai lá de dentro da audiência, e Pedro estava fora esquentando o fogo, havia feito uma fogueira ali. Porque, irmãos, pensa numa madrugada fria. Pensa numa madrugada fria. Eles tiveram que fazer um fogo ali para esquentar. E Pedro estava lá. Pedro estava lá esquentando. A criada chegou e disse: Você é companheiro dele. Pedro falou: Não, sou não. A criada insistiu: Rapaz, o seu jeito parece. Aí ele falou: Mas você está enganado, eu nem conheço esse homem. Aí ela saiu, veio outra. Falou: Olha, você é galileu, estou vendo que você é galileu. Os seus traços, você é galileu. Pedro falou: Gente, eu já falei, esquece isso, eu não conheço esse homem, não sei de onde esse homem é. E negou Jesus. Às 3 horas da manhã, Pedro estava negando Jesus. A audiência continuou até às 4 horas da madrugada de sexta-feira. Às 4 horas, termina a audiência e Jesus saiu dali condenado. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não devia nada a ninguém, saiu da audiência ali do sinédrio e do sumo sacerdote Caifás. Ele saiu condenado, porque eles estavam investigando Jesus de todas as formas. Aí o sumo sacerdote Caifás levantou e fez uma pergunta: Eu te conjuro pelo Deus Altíssimo, que me diga se tu és o Filho de Deus. Eu te conjuro pelo Deus Altíssimo, se tu és Filho de Deus. Aí ele respondeu para Caifás da seguinte maneira: Você acabou de falar. Você acabou de falar. Quando ele disse: Conjuro pelo Deus Altíssimo que me diz se tu és o Filho de Deus, Jesus virou para ele e falou: Você acabou de falar. Aí dessa hora, o sumo sacerdote Caifás levanta, rasga sua túnica, rasga suas vestes e disse: Blasfemou. Todos ouviram a blasfêmia dele? Blasfemou. Porque nós temos uma lei, segundo a nossa lei, todo aquele que se faz filho de Deus deve ser morto. O que vocês acham? Todos responderam numa só voz: É digno de morte este homem, é digno de morte. Então Jesus já estava ali pronto para ir para a crucificação? Não, a resposta é não. Jesus estava longe de ser pronto para ir ser crucificado, porque Jesus saiu dali condenado, mas pela lei dos judeus. Pela lei dos judeus.
E ninguém podia ser condenado, só quem podia condenar à morte era a corte romana. Era a corte romana, os judeus não podiam sentenciar ninguém à morte. Por isso que dali Jesus teve que ir a Pilatos. Então, 5 horas da manhã, Jesus está perante Pilatos. Irmãos, eu chamei os irmãos, convidei os irmãos para uma reflexão. Vamos acompanhar os últimos passos de Jesus em direção ao ato que ele fez, a sua morte para a redenção e expiação dos nossos pecados. Então, 5 horas ele está na frente de Pilatos. Ali Pilatos investiga, aparecem as testemunhas, fala uma coisa, outro acusa de outro, outro acusa de outra, e Pilatos com a mão no queixo, ouvindo aquilo e pensando, não me convence, não me convence. Pilatos sabia que todas aquelas acusações que levaram contra Jesus perante ele era mentira, era falso. Um homem como Pilatos sabia discernir isso. Pilatos não ia cair na demagogia daquele povo. Ele era um homem inteligente, instruído, ele sabia que o povo estava mentindo. Mas de repente Pilatos descobriu que Jesus era galileu, não de nascimento, mas de criação. Jesus era galileu por formação, por nascimento não. Jesus nasceu em Belém de Judá, é claro, todos nós sabemos. Mas quando ele não foi aceito ali, ele foi para Galiléia. Então ele era galileu de formação. Então quando Pilatos viu que ele era galileu, ele enviou Jesus a Herodes. Quando ele chega na presença perante Herodes, e os acusadores junto, e os acusadores começaram a acusar, é porque ele fez isso, é porque ele fez aquilo, é porque ele é digno de morte, é porque esse homem precisa morrer. Herodes, olhando aquilo, pensou, esse povo está pensando que me leva no papo, na conversa. Ouviu? Quando Herodes soube que Jesus estava indo lá para o seu tribunal, disse que ele alegrou muito, porque ele já tinha visto falar de muitos milagres que Jesus fazia, e ele pensou que Jesus ia fazer algum milagre ali para ele ver. Claro que não. Jesus não ia fazer espetáculo nenhum para Herodes ver, não, gente, olha. Pensa que Jesus ia fazer espetáculo para ser aplaudido por Herodes? Claro que não. E então, quando Herodes viu que não arrancava nada de Jesus, ele vestiu uma roupa resplandecente em Jesus, mandou açoitar Jesus e encaminhou ele de novo para Pilatos. Quando Pilatos pensou que ele estava livre daquela encrenca, olha o problema chegando para ele de novo. Aí Pilatos desce para lá, vai ao pretório, para o lugar ali da investigação ali. Aí perguntou Jesus, vai indagando Jesus daqui, indagando, meu horário está vencendo, eu tenho que correr um pouco, vou ter que passar algum ponto sem comentário. Pois bem, então Pilatos examina daqui, dali, não achou nada. Aí apareceu um inteligente lá no meio, que falou, ô Pilatos, espera aí, esse homem está se fazendo rei de Israel. Esse homem ele é para ser rei de Israel.
E você sabe que todo mundo que a si mesmo se intitula rei aqui, ele vai causar uma sedição aqui e vai dar trabalho para vocês. Você sabe que no reino de Herodes não pode ter outro rei, é ou não é? Aí Pilatos traz uma bacia d'água lá para mim. Trouxe uma bacia de água e Pilatos lavou a mão, fugindo, tentando fugir da responsabilidade. Isso era 6 horas da manhã, da sexta-feira. Ou seja, 7 horas. 6 horas foi o horário que ele estava perante Herodes. Agora já era 7 horas. Vencido aquele período de acusação, Pilatos disse assim: não, espera aí. É comum entre os judeus, por ocasião da Páscoa, soltar um preso, libertar um preso. Então, nós temos um presidiário aí, que e citou lá os crimes dele. Ele era problemático na sociedade. Por isso ele estava preso, condenado também à morte. Aí manda trazer Pilatos. Jesus colocou os dois de lado. Pilatos, Jesus, Barrabás. Qual que vocês querem que eu solte? Ou Jesus chamado o Cristo? O povo gritou numa sua voz: solte-nos Barrabás, e Jesus seja conduzido à morte. Aí foi nessa hora que Pilatos pega a água, lava as mãos, fala: está com vocês, faz o que vocês achar de melhor. Então, esse julgamento terminou 7 horas. Às 8 horas, que foi essa troca que foi apresentado Barrabás, às 8 horas. Às 9 horas, foi a hora de castigar Jesus. Aí foi uma hora dedicada ao espancamento de Jesus, ao chicoteamento de Jesus. Só chicotada, ele levou 49 chicotadas, que cortou todo o seu corpo. Não vou entrar em detalhe, porque o nosso horário está esgotado. Então, veja bem, às 9 horas, Jesus foi açoitado. Às 10 horas da sexta-feira, ele foi coroado de espinho. Foi vestido uma roupa real nele, uma veste reais em Jesus, exatamente para escarnecer dele. Então, às 10 horas, tensaram uma coroa de espinho, colocaram sobre sua cabeça, vestiram aquela roupa real e colocaram uma cana na sua mão como se fosse o cetro do rei, zombando, escarnecendo de Jesus. Isso aconteceu às 10 horas da sexta-feira. Às 11 horas, eles tiram aquela veste de Jesus novamente, coloca a cruz sobre os ombros de Jesus, às 11 horas da sexta-feira. Jesus coloca aquela cruz pesada e vai levando em direção ao Gólgota, em direção ao local que ele seria crucificado. Meio-dia, Jesus chega no Gólgota, ou caveira, o lugar onde estava lá a cruz esperando por ele. Então, meio-dia da sexta-feira, Jesus Cristo foi pregado na cruz e colocado a cruz no sentido vertical e descido sobre a cova. Jesus então foi crucificado
ao meio-dia da sexta-feira. Naquela hora, houve uma revolução cósmica. A natureza reagiu com respeito àquele ato horrendo que estava acontecendo ali. A palavra de Deus diz que o sol escureceu, houve trevas espessas na face da terra, Jerusalém é cercada por montanhas, várias montanhas circundam Jerusalém. As rochas racharam, fenderam. De longe podia ouvir o estrondo das rochas abrindo ao meio. Na mais plena escuridão, irmãos, e trevas totais, e aquele ruído das rochas explodindo onde há centenas de distância, com aquele movimento das rochas rachando, fendendo, a terra tremeu também. Foi horrível o que aconteceu ali no ato da morte de Jesus. Jesus pendurado na cruz. 1h da manhã, ou seja, às 13 horas. Às 13 horas, o ladrão que estava crucificado ao seu lado disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso aconteceu 1h da manhã da sexta-feira. Às 2h da tarde, às 2h da tarde, Jesus olha para João e olha para Maria, sua mãe, que estava ali ao pé da cruz. Jesus disse: João, eis aí tua mãe. Virando para sua mãe, disse: mulher, olha aí teu filho. Naquela hora, os teólogos entendem que Jesus estava entregando a sua mãe aos cuidados de João, porque ele, como filho, ia ser morto a poucos minutos depois. Isso foi às 2h da tarde. Às 3h da tarde, Jesus, ele dá um brado. Ele dá um brado que todas as pessoas ouvem por ali. Embora ele estando fraco, estando desnutrido, estando naquela situação, ele teve força para dar um brado bem forte e disse: Pai, tudo está consumado e em tuas mãos entrego o meu espírito. 3h da tarde. Às 4h da tarde, chega um soldado com uma lança. Chega um soldado com uma lança e crava Jesus com aquela lança. Jesus estava no alto e chega por baixo e crava Jesus com aquela lança, às 4h da tarde. Com o ferimento daquela lança, derramou sangue e água. Os estudiosos, os cientistas já disse o porquê de sangue e água, é porque o seu coração dilatou, por isso produziu água misturada com sangue. Isto foi às 4h. Às 5h da tarde, José de Arimateia procura os principais sacerdotes e pede o corpo de Jesus que estava pegado na cruz. As autoridades liberam o corpo para José de Arimateia. José de Arimateia compra um lençol branco resplandecente, muito novinho, que nunca foi usado, e embrulhou Jesus com aquele lençol para ser crucificado. Nisto chegou 6h da tarde.
6 horas da tarde, lá estava o túmulo de Jesus pronto. José de Arimateia não somente preparou o corpo de Jesus, como também cedeu o seu túmulo, que ele já havia mandado cavar, para quando ele precisasse, já estava prontinho, um túmulo escavado na rocha, todo especial. Era o túmulo de gente rico. A única coisa que Jesus foi na sua morte, que Jesus teve parceria com o rico, foi na sua morte, porque ele foi colocado na sepultura de um homem rico. Então lá estava Jesus, colocaram Jesus às 6 horas da tarde da sexta-feira. Aí termina todo o sacrifício de Jesus. Ali então foi resumido o ato que Jesus veio para fazer em prol da nossa redenção. Eu achei importante convidar os irmãos para essa reflexão. Como já disse, domingo a nossa Santa Ceia. Precisamos estar com o nosso coração preparado, acompanhando num culto como esses acontecimentos, para que domingo nós possamos estar com a nossa mente bem limpa, bem preparada para participar da Santa Ceia, daquele mais puro sentimento de gratidão e reverenciamento o que o Senhor fez por nós. Que Deus abençoe os amados irmãos. Agradeço pela atenção que os irmãos deram a essa palavra. Em nome de Jesus, ultrapassei 6 minutos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.